A primeira coisa que meu ex-marido viu não fui eu. Foi o carro, um Rolls-Royce Ghost branco parando devagar pela entrada curva do resort de luxo em Búzios, a luz do sol batendo no capô como algo saído de uma revista. Eu o observei de dentro por um segundo, tempo suficiente para ver a confusão franzir seu rosto, depois a cor sumir completamente dele. 3 anos antes ele tinha dito às nossas filhas que eu nunca realmente trabalhei, que eu era apenas a mãe delas. Abri a porta antes que o motorista pudesse chegar até ela. "Mãe!" Clara sussurrou ao meu lado, apertando minha mão com mais força. "Tudo bem", eu disse, firmando a voz. "Só fiquem perto." Lara deslizou a mão para a minha outra mão. Elas tinham 11 anos agora, pequenas o suficiente para ainda precisarem de mim, grandes o suficiente para entenderem mais do que eu às vezes desejava que entendessem. Saímos juntas. Eu podia sentir o peso dos olhares imediatamente. Casamentos têm esse efeito. As pessoas observando quem chega, quem não pertence, quem pode causar uma cena. Mantive os ombros relaxados, o queixo nivelado, do jeito que aprendi nos últimos 3 anos. Não rígida, apenas certa. Leandro estava perto da entrada, ao lado de uma fileira de cadeiras brancas alinhadas para a cerimônia. Terno azul marinho sob medida, provavelmente novo. Ele estava bem. Sempre esteve. Mas, naquele momento, parecia ter visto algo que não conseguia processar completamente. Por um momento nenhum de nós se moveu. Então alguém passou entre nós. "Raquel." Eu me virei, já reconhecendo a voz. Ricardo Whittaker, alto, com cabelos prateados, vestindo um paletó de linho como se fosse dono do ar ao seu redor, vinha direto na minha direção com um sorriso que não era apenas educado, era caloroso, familiar. Ele estendeu a mão como se fôssemos velhos amigos. "Eu esperava que você viesse", ele disse. Leandro piscou 1, 2 vezes. Eu apertei a mão do Sr. Whittaker. "Obrigada por me convidar." "Convidar você?" Ele deu uma risadinha suave. "Depois do que você fez por nós no ano passado, isso é o mínimo que eu poderia fazer." Eu senti Clara olhar para cima na minha direção. O maxilar de Leandro se contraiu o suficiente para eu notar. Ótimo. Não disse mais nada. Não precisava, porque 3 anos atrás, nada disso faria sentido. Não para ele, nem mesmo para mim. Naquela época, eu não chegava a lugar nenhum em um Rolls-Royce. Dirigia um Honda de 10 anos com um amassado no para-choque traseiro e um aquecedor que só funcionava se você batesse no painel do jeito certo. As meninas chamavam de o carro que precisava de batida. Achavam engraçado. Eu deixava elas pensarem assim. Estávamos morando em uma casa de 2 quartos, em um condomínio nos arredores do Rio de Janeiro na época, paredes bege, carpete fino, o tipo de lugar onde você ouvia a TV do vizinho através da parede se eles aumentassem o volume depois das 8. Não era onde eu imaginava estar aos 46 anos, mas também não esperava estar divorciada. Leandro e eu tínhamos sido casados por 22 anos. Construímos tudo juntos, ou pelo menos foi o que acreditei durante a maior parte daquele tempo. Nos primeiros dias, trabalhávamos na garagem, mesa dobrável, um computador, pilhas de notas fiscais que eu organizava à mão. Ele cuidava dos clientes, das reuniões, das grandes conversas. Eu cuidava de todo o resto: agendamento, rotas, análise de custos, solução de problemas quando as coisas davam errado, e elas sempre davam. Eu não me importava de ficar nos bastidores. Realmente não. Leandro costumava dizer: "Eu não conseguiria fazer isso sem você, Raquel." E eu acreditava nele. Por muito tempo isso foi suficiente. O dia em que tudo mudou não pareceu um desastre no início. Pareceu quieto. Leandro chegou tarde em casa, colocou as chaves no balcão e disse: "Precisamos conversar." Eu me lembro de limpar as mãos em um pano de prato, pensando que era sobre um novo cliente, ou talvez a expansão que ele vinha mencionando. Em vez disso, ele se sentou na minha frente e disse: "Eu não estou feliz." Assim, simplesmente, sem preparação, sem aviso. "Acho que nos afastamos", ele acrescentou. Eu o encarei por um segundo. Depois de 22 anos, ele não respondeu isso. Só continuou falando sobre precisar de algo diferente, sobre como nós dois tínhamos mudado, sobre como seria melhor para todos se lidássemos com isso de forma limpa. Limpa. Essa palavra ficou comigo, porque nada do que veio depois pareceu limpo. A pior parte nem foi o divórcio em si, foi o que ele disse depois. No escritório do advogado,
com papéis espalhados na mesa e luzes fluorescentes zumbindo no teto, Leandro se recostou na cadeira e disse quase casualmente: Raquel nunca realmente trabalhou no negócio. Ela ajudava às vezes, mas estava principalmente em casa. Eu senti algo no peito afundar. Isso não é verdade, eu disse, minha voz mais baixa do que esperava. Ele deu de ombros. Nosso contador tem tudo no meu nome. É assim que é. Eu olhei para minha advogada, mas ela já estava olhando para suas anotações, cuidadosa, medida. Leandro uma vez disse que eu construí aquela empresa com ele. Ele nem olhou para mim. Você me apoiou, ele corrigiu. Isso é diferente. E então veio a parte que eu ainda ouço às vezes tarde da noite. Lara perguntou da cadeira ao meu lado. Mãe, você não trabalhava com o papai? Ela tinha 8 anos. Clara estava sentada ao lado dela, olhos arregalados tentando entender. Eu abri a boca. Nada saiu. Depois disso, as coisas andaram rápido. A casa foi vendida, as contas divididas de forma desigual mas legal, o negócio ficou com ele. Claro que ficou. No papel, eu não tinha sido nada, apenas uma esposa, apenas uma mãe. Eu disse a mim mesma que poderia recomeçar. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas recomeçar aos 46 não parece o mesmo que aos 26. Há mais peso, mais dúvida. Encontrei um emprego administrativo de meio período em um escritório local, atendendo telefones, agendando compromissos, o tipo de trabalho que eu poderia fazer dormindo. Algumas noites, depois que as meninas dormiam, eu ficava na cozinha olhando para a pia tentando lembrar a última vez que alguém me perguntou o que eu pensava sobre algo que importava, não o que eu podia fazer, o que eu pensava. Por um tempo, comecei a acreditar no que Leandro tinha dito, que talvez eu tivesse apenas ajudado, que talvez eu não fosse a razão de nada ter funcionado. E essa foi a parte que doeu mais. Não perdê-lo, nem mesmo perder o negócio, mas perder a versão de mim mesma que eu tinha tanta certeza de ser. 3 anos depois, parada do lado de fora daquele casamento com as mãos das minhas filhas nas minhas, e metade do salão fingindo não olhar, eu percebi algo. Ele não tinha apenas me subestimado, ele tinha me apagado. E por muito tempo, eu deixei. A primeira vez que eu vi alguém me chamar de sortuda, eu quase ri. Foi cerca de 6 meses depois do divórcio. Eu estava na fila de um supermercado, segurando uma cesta com o suficiente para nos sustentar a semana. Frango, macarrão, um vidro de molho e uma caixa de cereal que as meninas gostavam quando estava em promoção. Uma mulher que eu conhecia de um dos eventos de clientes de Leandro me viu. Raquel, ela disse, sorrindo como se nada tivesse mudado. Soube do divórcio. Sinto muito. Eu assenti. Obrigada. Ela se inclinou um pouco, baixando a voz como se estivesse compartilhando algo gentil, mas honestamente acrescentou. Você é sortuda. O Leandro sempre carregou o negócio de qualquer jeito. Agora você pode simplesmente relaxar. Relaxar. Eu me lembro de apertar o cabo da cesta um pouco mais forte. Não a corrigi. Só paguei pelas compras e saí para o calor do rio, piscando contra a luz do sol tentando entender quando minha vida inteira tinha sido reduzida a algo tão pequeno. Essa foi a parte para a qual ninguém te prepara. Não a papelada legal, não a divisão de bens. A reescrita silenciosa de quem você é. Não aconteceu tudo de uma vez. Foram coisas pequenas, pessoas parando de ligar, convites que não chegavam mais, conversas que mudavam quando eu entrava na sala. E então havia os momentos em casa. Clara e Lara estavam tentando entender. Elas realmente estavam. Mas crianças não fazem perguntas cuidadosas. Elas fazem perguntas honestas. Uma noite, cerca de 1 ano depois do divórcio, Lara se sentou na minha frente na nossa pequena mesa da cozinha, empurrando as ervilhas no prato. Mãe, ela disse sem olhar para cima, você já teve um emprego como o do papai? Eu pausei o garfo a meio caminho da boca. Eu tenho um emprego. Eu disse gentilmente. Ela assentiu. Eu sei. Quero dizer antes, com a empresa. Clara olhou para cima dessa vez, me observando atentamente. Eu coloquei o garfo na mesa. Eu trabalhei com o seu pai por muito tempo, eu disse. Eu ajudei a construir aquele negócio. Lara franziu a testa levemente como se tentasse encaixar aquilo no que já tinha sido dito a ela. Mas o papai disse. Ela se interrompeu. Eu dei a ela um pequeno sorriso. Seu pai vê as coisas do jeito dele. Isso não significa que é a história toda. Clara inclinou a cabeça. Então você trabalhava lá? Sim, eu disse baixinho.
Elas duas assentiram, mas eu podia ver que não entendiam completamente. E essa foi a parte mais difícil. Não que Leandro tivesse dito aquelas coisas, mas que por um tempo a versão dele era a única que elas tinham. A parte financeira também não foi fácil. O acordo cobria o básico, mas não era suficiente para manter nada próximo à vida que tínhamos antes. Aprendi rápido como esticar o real, como planejar refeições, como dizer não sem fazer parecer que algo estava faltando. A casa no condomínio era limpa, segura e pequena. Tinha paredes finas e uma cozinha estreita, mas também tinha um pequeno pedaço de grama nos fundos, onde as meninas podiam sentar e fazer lição de casa quando o tempo estava bom. Nós fazíamos dar certo, mas havia noites. Noites em que eu terminava de limpar depois do jantar, verificava as meninas, me certificava de que estavam dormindo, e então ficava sozinha na cozinha com as luzes apagadas, apenas ouvindo o silêncio. Aquele tipo de silêncio pode ficar pesado. Ele pressiona você. Faz você questionar coisas que nunca questionava antes, como se você já foi tão capaz quanto pensava. Ou se Leandro tinha razão o tempo todo. O emprego que eu tinha na época não ajudava. Assistente administrativa, recepção, agendamento. Era trabalho honesto, trabalho necessário, mas não era eu. Eu atendia telefones para pessoas que tomavam decisões que eu costumava tomar. Arquivava papéis para sistemas que eu sabia construir do zero. Ouvi conversas sobre problemas de logística que eu poderia ter resolvido na metade do tempo. Às vezes eu começava a falar, oferecer uma sugestão, então me segurava porque ninguém tinha pedido, e depois de um tempo você aprende a ficar quieta. Cerca de um ano depois, fiz minha primeira tentativa real de sair daquilo. Uma pequena empresa local de entregas familiar precisava de ajuda para organizar as rotas. Não era muito, mas era algo. Eu disse a mim mesma que conseguiria, que já tinha feito antes, que voltaria. Me reuni com o dono no escritório dele, sentei na frente dele com um caderno e uma caneta e expliquei como poderia melhorar o sistema dele. Ele assentiu, pareceu interessado. Concordamos em um preço. Olhando para trás, era baixo demais. Na época, parecia um risco só de pedir qualquer coisa. Passei semanas trabalhando naquele projeto. Noites tarde, depois que as meninas dormiam, manhã cedo antes do meu emprego administrativo, mapeei rotas, reduzi custos de combustível, melhorei os tempos de entrega. Era um bom trabalho. Eu sabia que era, mas quando chegou a hora de pagar, o dono hesitou. Sabe, ele disse, se recostando na cadeira, acho que podemos chamar isso de teste. Ver como as coisas vão primeiro. Eu senti aquele familiar afundamento no peito. Não foi isso que combinamos, eu disse, mantendo a voz firme. Ele sorriu como se eu estivesse sendo difícil. Bem, você não tem muita experiência sozinha, né? Eu também estou arriscando aqui. Eu deveria ter ido embora. Não fui. Negociei, aceitei menos, disse a mim mesma que era só o começo. Dirigindo para casa naquela noite, fiquei no carro por um bom tempo depois de estacionar na entrada. O motor estava desligado, a casa quieta. Apoiei a testa no volante e fechei os olhos. Aos 47 anos, sussurrei para mim mesma. É realmente aqui que você recomeça? Por um momento, quase desisti. Não de forma dramática, só quietamente. Do jeito que as pessoas desistem de algo sem contar para ninguém. Mas então pensei em Clara e Lara, no jeito que elas olharam para mim naquela mesa, tentando entender quem eu era. E percebi algo. Se eu deixasse essa versão da história ficar, se deixasse as palavras de Leandro se tornarem a verdade que elas cresciam acreditando, então eu não estaria apenas perdendo meu passado, estaria moldando o futuro delas. Então eu não desisti, só continuei. Mesmo quando parecia pequeno, mesmo quando parecia que ninguém estava olhando, porque em algum lugar por baixo de toda a dúvida, ainda havia uma parte de mim que sabia que eu não tinha imaginado do que era capaz. Eu só tinha esquecido. O momento em que tudo começou a mudar não pareceu dramático. Não houve grande avanço, nenhuma realização repentina. Aconteceu em uma manhã de terça-feira, em um lugar que cheirava a café queimado e óleo de motor. Eu estava parada no canto de um pequeno escritório de transporte nos arredores do rio, esperando o dono terminar de gritar com alguém no telefone sobre uma janela de entrega perdida. Eu já tinha estado lá 2 vezes naquela semana, tentando consertar um problema de rotas que deveria ter sido simples, mas nada sobre aquilo era simples.
Não porque o sistema fosse complicado, mas porque ninguém tinha prestado atenção. Quando a ligação finalmente terminou, ele se virou para mim esfregando a nuca. Desculpe por isso, ele disse. Você ainda está trabalhando naquelas rotas? Estou, eu disse. Acho que encontrei de onde vêm os atrasos. Ele assentiu distraído, então parou. Me olhou de novo. Realmente olhou dessa vez. Espera um segundo, ele disse devagar. Você é a Raquel, né? Eu hesitei. Sim. Ele se recostou na mesa, apertando os olhos um pouco. Você trabalhava com o Leandro antes? Não era uma pergunta. Eu senti aquela tensão familiar subir no peito. Trabalhava. Ele soltou uma respiração curta, quase como uma risada. Pois é, eu franzi a testa levemente. O quê? Você é aquela que consertou nosso sistema lá em 2018. Eu pisquei. Eu ajudei com isso, sim. Não, ele disse, balançando a cabeça. Você não ajudou. Você reconstruiu tudo. Cortou nossos custos de combustível em quase 20%. Eu não ouvia esses números em voz alta há anos. Eu me lembrava de ter feito o trabalho, noites longas, planilhas, testando modelos diferentes até algo encaixar. Mas ouvir agora de outra pessoa parecia diferente. Ele levou todo o crédito. O homem acrescentou quase casualmente. Lá estava. Não surpreendente, mas ouvir dito tão claramente ainda caiu mais pesado do que eu esperava. Eu soltei uma respiração quieta. Isso foi há muito tempo. É, ele disse, mas funcionou. Ele se endireitou, o tom mudando. Então, o que você faz agora? Eu hesitei por um segundo. Consultoria, eu disse, em menor escala. Ele assentiu devagar. Você deveria estar fazendo mais do que isso. Eu não respondi imediatamente, porque pela primeira vez em muito tempo eu acreditei nele. Aquela conversa ficou comigo, não porque mudou tudo da noite para o dia, mas porque abriu uma rachadura. Por tanto tempo, eu tinha medido a mim mesma pela versão de Leandro dos eventos, pelo que ele disse no escritório do advogado, pelo jeito que as pessoas me trataram depois. Mas isso era diferente. Era alguém que tinha visto o trabalho, que tinha se beneficiado dele e que lembrava. Comecei a prestar atenção naquele sentimento, o que dizia, você sabe como fazer isso. Não era alto, não apagava a dúvida completamente, mas estava lá. E pela primeira vez em muito tempo, eu não o afastei. Por volta dessa época, conheci a Diane. Ela era uma contadora que trabalhava com alguns dos pequenos negócios que eu vinha ajudando. Meados dos 60, afiada, direta, o tipo de mulher que não perdia tempo com educação quando não era necessário. Acabamos sentadas uma ao lado da outra durante uma reunião de cliente que durou mais do que deveria. Depois, ela se virou para mim e disse, você está cobrando pouco. Eu pisquei. Como? Ela juntou seus papéis, sem olhar para cima. Você está resolvendo problemas que custam dinheiro de verdade para essas pessoas e está cobrando como se estivesse fazendo um favor. Eu senti meu rosto esquentar levemente. Só estou tentando construir algo estável. Ela me deu um olhar então, não indelicado, só claro. Pare de tentar provar que ele estava errado. Ela disse. Eu congelei. Eu não mencionei. Não precisou. Ela interrompeu. Já vi isso antes. Ela se levantou, jogando a bolsa no ombro. Comece a provar que você está certa, acrescentou. É aí que está o dinheiro. Aquela frase ficou comigo mais do que qualquer outra porque ela estava certa. Tudo o que eu tinha feito até aquele ponto tinha sido sobre ele. Sobre desfazer o que ele disse. Sobre consertar a versão de mim que ele tinha criado. Mas isso não era o mesmo que construir algo novo. Então eu tomei uma decisão. Pequena no início. Aumentei meus preços. Não dramaticamente, só o suficiente para me deixar desconfortável. O próximo cliente hesitou. Eu me mantive firme. Ele concordou. Esse foi o começo. Não o fim da luta, nem mesmo o fim da dúvida, mas o começo de algo diferente. Por volta da mesma época, comecei a ouvir coisas sobre o Leandro de novo. Não diretamente, através de pessoas, através de pedaços de conversa que voltavam para mim. Ele está expandindo. Novos investidores. Grandes conexões no norte. Havia um nome que surgia mais de uma vez. Whittaker. Eu não pensei muito nisso no início. Era só outra família rica, outro círculo de negócios do qual eu não fazia parte. Mas algo sobre aquilo permaneceu, não de forma ameaçadora, só presente, como um fio que eu ainda não tinha puxado. Mas em casa, as coisas também estavam mudando. Sutis.
Clara começou a fazer mais perguntas sobre o que eu fazia. Lara ficava sentada no balcão da cozinha, enquanto eu trabalhava tarde fazendo a lição de casa dela em silêncio. Uma noite ela olhou para cima e disse: "Você está sempre ocupada agora." Eu sorri um pouco. "Isso é uma reclamação?" Ela balançou a cabeça. "Não." Uma pausa. "Você parece mais feliz." Isso me pegou de surpresa. "Eu pareço?" Ela assentiu. "É. Antes você parecia cansada o tempo todo." Eu deixei aquilo assentar por um momento porque ela não estava errada. Eu ainda estava cansada, ainda tentando entender as coisas, ainda carregando mais do que às vezes queria admitir. Mas por baixo de tudo aquilo, havia algo mais agora. Não confiança exatamente, ainda não. Mas um senso de que eu não estava mais só reagindo. Eu estava escolhendo, e devagar, aquilo começou a mudar tudo. A primeira vez que pensei que estava pronta para competir com o Leandro, eu estava errada. Não foi uma falha dramática. Sem gritos, sem portas batendo. Apenas uma perda profissional quieta, do tipo que dói por mais tempo. O contrato era maior do que qualquer coisa que eu tinha lidado sozinha. Empresa de distribuição regional, múltiplos armazéns, sistemas envelhecidos, custos crescentes, o tipo de problema que eu costumava resolver sem pensar duas vezes. Dessa vez, entrei na reunião sozinha, sem nome de empresa atrás de mim, sem histórico que as pessoas reconhecessem. Só eu. Usei um blazer azul marinho que comprei em promoção e passei a noite anterior revisando cada detalhe 2 vezes. Quando terminei minha apresentação, a sala ficou em silêncio. Então um dos executivos assentiu. "Isso é impressionante", ele disse. Eu senti algo mudar no peito. Não alívio ainda, mas perto. Uma semana depois eles ligaram. "Vamos seguir em frente", a voz no telefone disse. Eu fechei os olhos, soltando uma respiração que não percebi que estava segurando. "Obrigada", eu disse. No entanto, a voz continuou. Aquela palavra que sempre vem com algo. "Decidimos ir com outra empresa." Eu segurei o telefone um pouco mais forte. "Posso perguntar por quê?" Uma pausa. "Eles ofereceram soluções semelhantes, custo menor, presença mais estabelecida." Eu sabia o que isso significava. "Qual empresa?" eu perguntei, mesmo já tendo uma sensação. Outra pausa. "Logística Carter." Eu fiquei sentada lá por um bom tempo depois que a ligação terminou. A sala pareceu menor de alguma forma. Não era só que eu tinha perdido. Era para quem eu tinha perdido. Leandro. Naquela noite eu mal falei durante o jantar. Clara e Lara notaram, claro. Elas sempre notavam. "Dia ruim?" Lara perguntou gentilmente. Eu forcei um pequeno sorriso. "Só coisa de trabalho." Clara inclinou a cabeça. "Alguém bagunçou seu plano de novo?" Eu soltei uma respiração suave. "Algo assim." Ela assentiu como se entendesse mais do que demonstrava. "Então você vai consertar," ela disse simplesmente. Eu olhei para ela por um momento. "Espero que sim." Depois que elas foram dormir, eu sentei no carro na entrada. Não liguei o motor. Não entrei. Só fiquei lá no escuro, mãos descansando no volante. Aos 48, eu disse baixinho para mim mesma. Talvez seja isso. Talvez isso seja o mais longe que eu pudesse ir. Talvez o Leandro tivesse razão, não sobre tudo, mas sobre o suficiente, que eu não tinha o que era preciso para ficar de pé sozinha. O pensamento não veio com pânico. Veio com algo pior. Alívio. A ideia de não tentar mais, de não empurrar morro acima todo dia, parecia mais fácil, e isso me assustou mais do que qualquer coisa. Eu não sei quanto tempo fiquei lá, tempo suficiente para o ar dentro do carro começar a ficar pesado, tempo suficiente para quase me convencer a desistir. Então ouvi uma batida suave na janela. Lara, ela estava lá de pijama, cabelo um pouco bagunçado, olhos preocupados. "Você ainda está aqui fora," ela disse quando abaixei o vidro. "Eu precisava de 1 minuto," eu disse a ela. Ela estudou meu rosto por 1 segundo, então abriu a porta do passageiro e entrou sem pedir. Sentamos lá em silêncio. Depois de um tempo ela disse, "Você costumava sentar assim antes." Eu franzi a testa levemente. "Antes do quê?" "Antes de conseguir aquele emprego no escritório." Ela disse, "Quando você estava tentando entender as coisas." Eu não percebi que ela lembrava disso. "Você sempre voltava para dentro eventualmente," ela acrescentou. Eu olhei para ela. "Eu voltava?" Ela assentiu. "É, e as coisas melhoravam depois disso." Foi isso. Não um discurso.
Não um avanço, apenas um lembrete quieto de uma menina de 11 anos. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão diferente. Parei de tentar competir com o Leandro, não porque não pudesse, mas porque não precisava. Até aquele ponto, eu tinha perseguido o mesmo tipo de clientes, a mesma escala, o mesmo reconhecimento. E toda vez que chegava perto, ele tinha a vantagem, o nome, a rede, o histórico. Eu não ia ganhar aquele jogo, ainda não. Então eu mudei o jogo. Comecei a focar em algo que o Leandro nunca ligou muito: consistência, confiabilidade, sistemas de longo prazo que não só pareciam bons em uma apresentação, mas que realmente se sustentavam com o tempo. Parei de cobrar pouco, parei de explicar demais. Comecei a escolher clientes com mais cuidado, do tipo que valorizavam resultados mais do que reputação. Era mais lento, mais quieto, menos visível, mas funcionava. Meses se passaram. Depois 1 ano, o trabalho começou a crescer. Não de um jeito que chamava a atenção, mas de um jeito que durava. Indicações vinham, pequenas no início, depois maiores. Então um dia a Daiane me ligou. "Eu tenho algo para você", ela disse. "Que tipo de algo?" "Do tipo que você não diz não." A reunião era diferente desde o início. Não um pequeno escritório, não um negócio local. Um family office, privado, estruturado, quieto de um jeito que sugeria dinheiro de verdade. Sentei na frente de 2 pessoas que não perdiam tempo com conversa fiada. Elas expuseram o problema. Complexo, multiestadual, erros caros já cometidos. Eu escutei. Fiz algumas perguntas. Então eu disse: "Eu posso consertar isso." Eu não sabia quem eles eram na época. Não realmente. Só que eles esperavam resultados. E que eu podia entregá-los. Levou meses. Noites tarde de novo. Planejamento cuidadoso, sem atalhos. Quando terminou, o sistema funcionava. Não perfeitamente, mas de forma eficiente. O suficiente para economizar mais do que eles esperavam. 1 semana depois recebi uma ligação. Um homem se apresentou. "Ricardo Whittaker", ele disse. "O nome caiu diferente dessa vez. Tenho revisado seu trabalho", ele continuou. "Gostaria de me encontrar." Eu não percebi então o quão conectado tudo estava, ou o quão perto eu estava de voltar para o mundo de Leandro. Só que do outro lado, quando a cerimônia estava prestes a começar, o ar tinha mudado. Você podia sentir, não de forma alta, nada que alguém apontasse. Apenas uma consciência sutil se movendo pela sala. Pessoas notando coisas que não tinham notado antes, olhando um pouco mais de perto, fazendo perguntas quietas. Eu fiquei perto da borda da área de recepção com Clara e Lara ao meu lado, observando enquanto os convidados encontravam seus lugares. O oceano se estendia atrás do arco da cerimônia, calmo e firme, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu costumava invejar aquele tipo de quietude. Agora entendia um pouco melhor. "Tudo bem?" Clara perguntou baixinho. Eu olhei para baixo para ela. "Estou." Ela estudou meu rosto por um segundo, então assentiu. "Bom", ela disse, "porque ele parece que não está." Eu segui o olhar dela. Leandro estava do outro lado do gramado falando com alguém que eu não reconhecia, mas sua atenção não estava na conversa. Seus olhos continuavam voltando para mim, ou, mais especificamente, para as pessoas que continuavam se aproximando de mim. Começou com uma, depois outra, uma saudação quieta, um aperto de mão, algumas palavras trocadas, nada dramático, mas suficiente. Suficiente para as pessoas notarem. Suficiente para o Leandro notar. Então Ricardo Whittaker se aproximou de novo. Ele não esperou por um momento privado dessa vez. Se aproximou abertamente à vista de vários convidados, sua presença carregando o tipo de autoridade quieta que não precisava se anunciar. "Raquel", ele disse, a voz calorosa, "eu estava contando para o meu irmão sobre você." Ele gesticulou para um homem mais velho ao lado dele, que estendeu a mão imediatamente. "É um prazer", o homem disse. Ouvimos bastante. Eu apertei a mão dele, mantendo a expressão calma. "É gentil da parte de vocês." Ricardo sorriu levemente. "Gentileza não tem nada a ver com isso. Resultados tem." Lá estava. Simples, direto, e alto o suficiente para alguns convidados próximos ouvirem. Eu não olhei para Leandro imediatamente. Não precisava. Podia sentir aquela mudança, a que ele não conseguia controlar. "Quanto tempo você tem trabalhado com eles?"
A voz dele veio de trás de mim, mais perto do que eu esperava. Eu me virei. Leandro estava a poucos metros, a expressão cuidadosamente neutra, mas os olhos não tanto. Havia algo neles que eu não tinha visto antes. Não raiva. Não exatamente. Incerteza. Tempo suficiente, eu disse. Ele soltou uma pequena respiração, olhando brevemente para Ricardo antes de olhar de volta para mim. Você não pensou em mencionar. Eu inclinei a cabeça levemente. Você não perguntou. As palavras caíram quietas, mas caíram. Ele me estudou por um momento, como se tentasse encaixar peças que não pertenciam mais. Isso é novo, ele disse finalmente. Não, eu respondi. Não é. Uma pausa. É só a primeira vez que você está vendo. Por um segundo, nenhum de nós falou. O barulho do casamento se movia ao nosso redor. Risadas, passos, o tilintar distante de copos. Mas tudo parecia um pouco distante, como se estivéssemos em um espaço que não pertencia mais a nenhum de nós. Eu construí aquela empresa, ele disse, mais baixo agora. Você sabe disso. Eu segurei o olhar dele. Sim, eu disse. Você construiu. Ele piscou, claramente não esperando concordância. E eu construí a parte que você nunca notou. Outra pausa, mais longa dessa vez. Você deveria ter dito algo, ele acrescentou mais suave. Eu quase sorri. Leandro, eu disse gentilmente uma vez. Eu passei 22 anos dizendo algo. Foi isso. Sem vozes altas, sem acusações, só a verdade. Ele olhou para o lado primeiro, para a montagem da cerimônia, para o futuro que ele tinha tanta certeza, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele não parecia no controle. Uma voz chamou o nome dele do outro lado do gramado. A noiva. Ele se virou instintivamente. Ela estava perto da entrada, nos observando. Não chateada, não dramática. Apenas observando, absorvendo algo. Leandro hesitou por meio segundo antes de caminhar na direção dela. Eu o observei ir, não com satisfação, não com raiva, apenas clareza. Mãe. A voz de Clara me puxou de volta. Eu olhei para baixo para ela. Sim. Ela se inclinou um pouco. Isso foi importante. Eu considerei a pergunta. Então assenti. Sim, eu disse. Foi. Não porque eu tinha dito algo extraordinário, mas porque não precisei. Alguns minutos depois, a cerimônia começou. Música flutuou pelo gramado. Os convidados se levantaram. As conversas silenciaram. Eu fiquei onde estava, de lado. Não escondida, só não fazendo parte. Enquanto a noiva caminhava pelo corredor, eu capturei um vislumbre de Leandro de novo. Ele parecia composto, focado, como se tentasse se agarrar a algo estável. Talvez ele conseguisse, talvez as coisas dessem certo para ele. Eu não sabia, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que não precisava saber, porque o que quer que acontecesse depois não era mais meu para carregar. Eu respirei devagar, sentindo o ar do mar se acomodar ao meu redor. Clara deslizou a mão na minha. Lara fez o mesmo, e assim o momento passou. Nós não ficamos para a recepção. Acho que ninguém esperava que ficássemos. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dirigir para a hora do coquetel, eu me inclinei para as meninas e disse, vamos embora. Clara não perguntou por quê, só assentiu. Lara olhou para trás uma vez para o gramado onde a música começava a tocar e os garçons se moviam pela multidão com bandejas de champanhe. Estamos perdendo algo? Ela perguntou. Eu sorri suavemente. Não, querida. Acho que não. O motorista já estava esperando na frente. Ele abriu a porta e as meninas entraram primeiro deslizando pelo banco de trás. Eu segui alisando meu vestido sem realmente pensar. Enquanto o carro se afastava, eu não olhei para trás. Nem para o resort, nem para as pessoas, nem para Leandro. Búzios desapareceu lentamente atrás de nós. O oceano de um lado suave e infinito. Palmeiras passando em um ritmo constante, a luz do fim de tarde se acomodando naquele tom dourado quente que o rio faz tão bem. Clara encostou a cabeça na janela. Lara tirou os sapatos e encolheu os pés embaixo de si. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse nada. O silêncio parecia diferente dessa vez. Mais leve. Podemos pegar algo para comer? Lara perguntou finalmente. Eu soltei uma risadinha pequena. Claro. No que você está pensando? Ela deu de ombros. Qualquer coisa que não seja comida de casamento. Clara sorriu. Batata frita. Batata frita então, eu disse.
Paramos em um drive-thru cerca de 15 minutos depois. Nada chique. Só um lugar comum com uma placa desbotada e uma fila de carros na frente. O tipo de lugar onde eu tinha ido centenas de vezes nos últimos anos. O tipo de lugar que parecia normal. Eu pedi no alto-falante hambúrgueres, batatas fritas, milkshakes e avancei. As meninas já estavam mais relaxadas, vozes mais leves, falando sobre algo que tinha acontecido na escola naquela semana. Eu escutei intervindo aqui e ali, mas principalmente só escutando. Porque por muito tempo, momentos como esse tinham sido ofuscados por tudo mais. O estresse, a dúvida, a sensação constante de que eu tentava alcançar algo que tinha perdido. Naquela noite, aquele sentimento não estava lá. Estacionamos em uma vaga perto da borda do estacionamento. O sol estava mais baixo agora, lançando sombras longas pelo asfalto. Clara se recostou no banco com seu milkshake. Lara pegou uma batata frita e fez uma careta. Essas estão realmente boas. Que alívio, eu disse. Ela olhou para mim então, realmente olhou. Então, ela disse cuidadosamente. Foi divertido? Eu pausei por um segundo. Não porque não tivesse resposta, mas porque queria dar a certa para ela. Não era sobre diversão, eu disse finalmente. Ela franziu a testa levemente. Então era sobre o quê? Eu respirei. Terminar algo, eu disse. Elas duas assentiram como se fizesse sentido para elas. E talvez fizesse, do jeito delas. No caminho para casa, Clara adormeceu primeiro. A cabeça inclinada para a janela, a mão ainda segurando frouxamente o copo vazio. Lara aguentou um pouco mais observando a estrada à frente antes de os olhos começarem a fechar. Eu ajustei o retrovisor levemente, olhei para elas, para o jeito que elas estavam lá seguras, firmes, crescendo em si mesmas em um mundo que nem sempre tinha sido gentil. Por muito tempo eu tinha me preocupado com o que elas viam quando olhavam para mim. Se viam alguém que tinha sido deixada para trás, alguém que tinha perdido algo importante, alguém pequena. Mas aquela noite mudou isso. Não por causa do carro, não por causa do jeito que as pessoas olharam para mim, mas por algo mais quieto, algo mais profundo. Eu tinha entrado em um lugar onde uma vez não pertencia mais. E eu não encolhi, não me expliquei, não tentei provar nada, só fiquei lá como eu mesma. Leandro não tinha sido destruído. Esse nunca foi o ponto. Ele seguiria em frente. Ele se ajustaria. Talvez até aprendesse algo. Ou talvez não. Essa parte não era minha para decidir. O que importava era isso. Ele não me definia mais. Não nos negócios. Não na memória. Não no jeito que nossas filhas viriam a entender o passado. Eu passei anos tentando desfazer o que ele disse. Tentando corrigir o registro. Tentando provar que eu tinha estado lá. Que eu tinha importado. E em algum ponto ao longo do caminho, parei de precisar que ele reconhecesse qualquer coisa disso. Em um semáforo, eu olhei para o meu reflexo no retrovisor. Mesmo rosto, mesma vida, mas algo tinha mudado. Não fora, dentro. Aos 49 anos, eu disse baixinho para mim mesma. Eu não reconstruí minha vida. Pausei observando a luz mudar. Eu finalmente a reivindiquei. Quando chegamos em casa, eu carreguei Clara para dentro com cuidado para não acordá-la. Lara seguiu atrás meio adormecida, mas ainda andando sozinha. Eu as coloquei para dormir, puxei os cobertores e fiquei lá por um momento, só observando elas respirarem. Antes de apagar a luz, Lara murmurou baixinho. Mãe, sim, eu tenho orgulho de você. Eu senti algo prender no peito. Obrigada, eu sussurrei. Mais tarde naquela noite, eu fiquei sozinha na cozinha de novo. Mesmo espaço pequeno. Mesmo silêncio, mas não parecia pesado mais. Parecia pacífico. Se você já foi dito que era apenas algo, apenas uma esposa, apenas uma mãe, apenas alguém que ajudava, eu espero que você lembre disso. Você não precisa discutir, não precisa convencer ninguém, e não precisa correr. Só continue construindo. Quietamente, firmemente, de um jeito que ninguém mais consiga reescrever. E um dia, você vai entrar em uma sala que pensou ter perdido e perceber que nunca realmente perdeu. Se essa história ficou com você, se pareceu familiar de alguma forma, eu espero que você tire um momento para refletir ou compartilhar com alguém que possa precisar ouvir. E se quiser mais histórias assim, reais, fundamentadas e honestas, sinta-se à vontade para ficar comigo.